Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade aos nossos assuntos, hoje nós vamos falar da China antiga, né? Como surgiu aí essa superpotência que nós conhecemos hoje. Então eu escolhi essa imagem aí para nós começarmos, né? E para vocês verem como a China começou, né? Entre vales e montanhas. E a China é tão grande que lá tem todos os tipos de todas as estações, né? E é um território muito grande e muito belo, né? A cultura chinesa é muito bela. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos lá começar, tá bom? Bem, os chineses, gente, eles surgiram aí às margens, né, do Rio Amarelo, né? Vocês observam aí no mapa, certo? Aí nas margens aí, ó, do Rio Amarelo, tá? Que começou a civilização chinesa e que depois ela se espalhou por todo esse território aqui, tá? Bem grande. Então vamos lá. Os chineses consideravam-se, né, fundadores do Império do Meio. Escavações arqueológicas realizadas em uma região próxima à cidade de Pequim, atual capital da China, né, mostram que o território chinês foi habitado por ancestrais humanos há mais de 500 mil anos. E eles ficavam lá, né? Eles viviam da pesca, eles viviam da criação de animais, certo? Então, eles criavam ali animais e viviam ali, né? Às margens do Rio Amarelo. Antes da gente falar das dinastias, né? Vamos ver aqui por que esse nome, né? Que era chamado, o nome do rio era amarelo. Por quê? Porque lá nesse rio tinha um minério, né? Que é chamado de loés. E esse loés, ele era amarelado. E ele escorria para o rio, né? Deixando aquela cor do rio amarelada. Por isso que o nome é Rio Amarelo. E do outro lado também tinha o nome do outro rio, chamado Rio Azul. Mas aí o mais importante era esse rio amarelo, né? Que ele, quando estava cheio, era propício, né? Para que as pessoas pudessem fazer diques, fazer irrigação para a sua plantação, certo? E outra coisa, tinha uma espécie de humus, né, que deixava a terra muito fértil aí às margens do Rio Amarelo. Muito bem. Agora vamos falar aí das dinastias, certo? Bem, dinastia, gente, o que é dinastia? Uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que sucedem no trono. Então, a dinastia, gente, ela passa de pai para filho. Nunca era para filha, sempre para filhos, tá bom? Muito bem. Então, 3 dinastias, né, governaram a China entre o início do segundo milênio, que são essas que nós vamos falar dela hoje, tá? Todas habitavam ao redor da bacia do Rio Amarelo, os Xia, Shang e Zhou. Foram as responsáveis pelo processo de ocupação do território chinês e pela formação étnica do país. Mas existiu também a dinastia Han e a dinastia Qin, que deriva o nome China, e nós vamos falar deles, ok? Então vamos lá. Bem, com relação ao comércio chinês nessa época, o comércio chinês nessa época, ele não tinha trocas, primeiramente, né? Não tinha trocas de moedas, né? De prata ou de ouro, certo? Ou de bronze. Aqui o comércio era feito como escambo, troca, né? O comércio foi uma intensa atividade econômica para os chineses, principalmente praticava-se o escambo, que é a troca direta, tá? De mercadorias sem o uso de moedas.
E posteriormente, em locais e épocas diferentes, né, a moeda ela foi utilizada e também barras de ouro e peças de ouro, como bronze, né, começaram a ser usadas em relações comerciais, nessas trocas. Mas antes eles trocavam o quê? Seda por outras mercadorias ou animais por outras mercadorias. Muito depois que eles começaram a fazer comércio com os europeus, os persas, né? Aí eles começaram a trocar por ouro, tá? E moedas. Produtos comercializados eram geralmente alimentos, cerâmica e a seda, principalmente a seda. Inúmeros objetos, né, e utensílios de bronze da dinastia Shang, encontrados por arqueólogos e que se encontram expostos em museus, comprovam a riqueza da antiga arte chinesa, né? O bronze era usado na confecção de objetos que seriam utilizados nas cerimônias reais e religiosas. Então, eles utilizavam aí muito o bronze. E aqui vocês podem observar aí um vaso, né, de bronze belíssimo. Muito bem. Depois dessas curiosidades, dessas informações iniciais, vamos para as dinastias. Nós vamos começar aí com a dinastia Xia, ou Xia, né? O reinado da dinastia Xia, a mais antiga delas, começa em 2200 a.C. e vai até 1750 a.C., né? Na região conhecida como Vale do Rio Amarelo. Os historiadores, eles têm poucas evidências reunidas sobre essa dinastia, né? Essa dinastia Xia, que começou com o reinado de Yu, o Grande, né? E ele foi também conhecido por atuar contra as inundações do rio Amarelo. Então, essa dinastia Xia aí, gente, algumas pessoas consideram que ela foi mais uma questão aí mitológica, tá? Porque eles acham que ela, na verdade, ela não existiu mesmo de fato, tá? Aqui está o Yu, né? E aqui atrás está o Rio Amarelo. Então, o Yu, ele ficou conhecido aí na história por fazer com que esse rio ele não inundasse a cidade, tá? Não destruísse a casa das pessoas. E aí ele está construindo, né, junto com outros ajudantes, diques para conter a inundação quando o rio tivesse alto, tá? Bem, por parte do Xia, né, a China experimentou o desenvolvimento da agricultura, do comércio e da medicina, né? Colonos construíam as casas às margens do Rio Amarelo. E além do cultivo da terra, também eles cultivavam o quê? Aliás, eles criavam o quê? Animais. E é também nesse período que surge a seda, confeccionada a partir do casulo do bicho da seda. Nós vamos falar da seda um pouco mais para frente. Bom, 17 imperadores reinaram durante esse período dinástico, tá? A dinastia Xia teve importante papel na construção social dos chineses, sendo a responsável pela instituição do casamento. Também os trabalhos precursores da escrita, que seria aperfeiçoada muito depois, na dinastia Shang, ok? Bom, então, gente, a dinastia Xia, ela se desenvolveu, olhando aí o mapa, né? Aqui é o mapa da China, o mapa da China. E aqui nós temos o desenvolvimento da dinastia Xia. Então, somente esse pedacinho. Com o passar dos séculos, vocês vão ver que esse território ele só vai crescendo, até se transformar nessa China poderosa que nós temos hoje. Esse território é imenso, tá? Então, como eu falei para vocês, são poucas as evidências que nós temos sobre a dinastia Xia, tá? Então, a gente conhece mais a dinastia Xia por essa parte aí mitológica do reinado de Yu.
Agora nós vamos para outra dinastia, uma dinastia muito importante aí na história da China, tá? Que foi a dinastia Shang, tá? E cujo o líder, o nome dele é Tang, tá? Que ele reinou de 1675, gente, até 1646 a.C. Então vamos para a dinastia Shang. Olha, observem aí o território, tá? A dinastia Shang, ela se subdividiu no Reino do Norte e no Reino do Sul, tá? Por quê? Porque eles conquistaram ali alguns povos da dinastia Xia, tá? Bom, por volta de 1500, os núcleos populacionais foram, de certo modo, unificados politicamente em um reino, dando início à dinastia Shang, cujo líder era Tang, como eu já havia falado para vocês, tá bom? Bom, durante essa dinastia, a civilização chinesa dominou a metalurgia do bronze, tá? Como eu já mostrei vasos de bronze para vocês. E desenvolveu os primeiros registros da escrita. Vou falar da escrita também. Os Shang permaneceram no poder até o século XI a.C. E quando foram derrubados, quando foram derrubados pela dinastia Zhou. A dinastia Shang, aqui nós temos uma gravura aí da dinastia Shang, né? Com relação à economia, à sociedade, né? Aí na dinastia Shang. Então, o que é que eles fizeram? Melhorias na economia, na agricultura e também contrataram militares. Bom, aí na foto à direita, vocês podem observar também que eles fizeram muralhas, né? Para proteger aí o seu território. E aqui o Rio Amarelo e várias pessoas construindo diques para evitar aí a inundação das casas, né? Do Rio Amarelo aí. Aqui nós temos achados arqueológicos, né? Peças de bronze e de jade, né? Estudiosos da dinastia Shang desenvolveram um sistema de escrita que era gravado em ossos, tá? Vou já mostrar, dos animais e peças de bronze. Os habitantes desse período dinástico desenvolveram o uso das peças de bronze e um requintado sistema de organização social, tá? Pesquisadores encontraram vasos de bronze com as primeiras evidências da escrita que datam de 1200 a.C. Muito bem. Os Shang dividiam a sociedade entre nobres, habitantes das cidades palácios e camponeses, certo? O poder monárquico estava restrito ao campo religioso. Eram politeístas e acreditavam que os mortos eram transformados em deuses, ok? O que mais de curiosidade aí sobre a dinastia Shang? Bem, a última capital chinesa pertence à dinastia Shang e estava situada em Anyang, em 1300 a.C., cujas evidências só foram descobertas por arqueólogos no século passado. Então, aqui, como eu já falei para vocês, tem uma urna funerária de bronze, tá? E um vaso, né? Um elefante aqui esculpido somente com jade. E aqui são os ossos, como eu já havia falado para vocês. O calendário e a escrita, né, da dinastia Shang, tá? Essa com a escrita chinesa, né? Provavelmente aí entre 1250, 1250 e 1150 a.C., tá bom? Muito bem. Depois da dinastia Shang, veio a dinastia Zhou, né? Ou Zhou. Povos vizinhos terminaram por enfraquecer a dinastia, que foi substituída, no caso a dinastia Shang, foi substituída pelos Zhou, que governou a China entre 1100 a.C. a 771 a.C. Então foi muito tempo que eles governaram. Antes aliados do Shang, né, os Zhou viviam nas terras que hoje são conhecidas
como Shang, tá bom? Uma batalha ocorrida no ano 1050 a.C. marcou a queda da dinastia Shang e levou a China ao período que ficou conhecido como a Idade do Ouro. A referência resumia o modo de governar dos Zhou, reconhecidamente eficiente, tá? O poder foi enfraquecido no ano 771 a.C., quando o rei Zhou foi morto por integrantes de uma tribo de vassalos. Embora o filho tenha assumido o poder, fugiu para o leste e a influência da dinastia Zhou ela ficou fragilizada. A dinastia Zhou é considerada a fundadora principal da civilização chinesa e controlou o país durante o Reino Médio. Coube aos Zhou a elaboração dos primeiros artefatos bélicos de ferro, vejam aí, viu? E que contribuiu para a defesa das fronteiras. Essa é a era denominada Idade do Ferro da China. Então, eles utilizavam muitas lanças para fazer aí os seus armamentos de guerra. Lembrando que, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Lembrando, né, já falando aí antecipadamente, que eles vão aí na dinastia Zhou, ou Zhou, né, travar muitas batalhas, porque esses reinos aí, eles vão ficar fragmentados. Então, aqui vocês observam o rei Wen de Zhou, que ele reinou de 1099 a 1056 a.C., e aqui é uma das batalhas, uma de várias batalhas que eles travaram, que foi a batalha de Mui, ou Mui, né? Em 1046 a.C. Então, aqui eu vou mostrar algumas fotos, né, das batalhas que eles travaram aí na dinastia Zhou. Isso aqui foi de um filme que eu assisti, que é a Batalha dos Três Reinos. Aqui mais uma também na batalha da dinastia Zhou. Também, olha, eu coloquei isso para vocês olharem como é que eles se vestiam na época, né? O que eles usavam nas batalhas, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Bom, a dinastia Zhou foi uma dinastia com maior duração em toda a história chinesa, tá? Estiveram no poder até o século III a.C. Para garantir sua permanência no poder, tá? Os Zhou realizaram guerras e invocaram sua autoridade como um mandato do céu. Isso quer dizer que esses governantes consideravam-se investidos pela natureza para para comandar o Estado. Então, aqui a gente não pode dizer que era um mandato de Deus, porque como eles não eram cristãos, eles não conheciam o cristianismo, não é? Então, por isso que a gente fala aqui o mandato do céu. Então, eles diziam que se eles estavam no poder, era o céu que queria. Então, as pessoas tinham que obedecê-lo. Caso contrário, elas iam morrer. E aqui vocês podem observar os reinos combatentes, que nessa época eles ficaram conhecidos como reinos combatentes. Eles brigavam muito, brigavam demais. E eram parentes, né, tá? Diga-se de passagem aí, eram irmãos, primos, parentes. E aqui nós temos os reinos na verdade, não eram nem reinos, né? Eram cidades, e por isso que eles brigavam, porque eles queriam se tornar reinos independentes, tá bom? Então, aqui nós temos Xin, Wei, Chao, Yan, Qi, Shu e Han, tá? Esses reinos, eles combatiam, né? Essa cidade, elas travavam muita guerra entre si. Bom, e aí que acontece? A dinastia Zhou, ela simplesmente vai acabar. Por quê? Porque vai chegar uma outra dinastia, tá? Que vai surgir aí a China Imperial, que vai ser um imperador, tá? Que ele vai simplesmente unificar esses reinos, tá? E transformar em apenas um, tá?
que é a China Imperial. Então, vamos para a China Imperial agora, tá? Olha aí, o primeiro imperador chinês, ele simplesmente unificou esses reinos combatentes, que nessa época era chamada de reinos combatentes. Então, ele vai assumir o poder aí e vai unir esses reinos. Bom, informação do Império Chinês. O primeiro rei dessa dinastia é reconhecido pela historiografia por seus grandes feitos, como a unificação violenta, não foi pacífica não, foi violenta, tá? A violenta da China, né? Por seu governo cruel, tendo adotado o quê? O título de Xin Huang, que significa primeiro imperador. Após conquistar os estados, viu como eram estados, não eram reinos, tá? Mas eles foram chamados de reinos combatentes ou estados combatentes, tá? De Chao, Wei, Chu, Yan e Qi. Então, ele vai conquistar esses territórios e vai transformar esse território num território bem extenso. Então, aí nós temos o rei, o primeiro rei, né, do Império Chinês, ele pode ser chamado também de imperador, Qin Shi Huang. A formação do Império Chinês, um dos reinos combatentes era o reino de Qin, daí que vem o nome China, Qin, do qual provavelmente deriva o nome China, em cerca de 221 a.C. O seu líder Qin Shen conseguiu unificar os reinos combatentes, não é? E tornou-se o primeiro imperador da China. Enquanto esteve no poder, Qin Shi promoveu diversas realizações para garantir a unificação desses estados. Então, aqui nós temos já a unificação desses estados. Vocês observam que ele está bem maior. Lembra que lá na Xia, na Xia era só um pedacinho aqui de terra. Agora não, né? Agora esse território já está um pouco maior. Dinastia Qin originou o nome China. Muito bem. Em 221, como eu já havia falado para vocês, tá? O Qin Shi Huang, ele tornou-se o imperador da China unificada após quase 250 anos de guerra. Então, vocês observam aí que eu mostrei para vocês, né, que esses reinos combatentes, né, eles guerreavam o tempo todo. Então, foi mais ou menos aí, gente, 250 anos de guerra, tá bom? E o imperador Shen, né, ele vai simplesmente fazer o quê? Ele vai unificar, como eu falei para vocês, esse rei, né? O reinado de Huang dá início ao Império da China, né? Ao período da China Imperial. E é o responsável pela introdução do sistema de pagamentos, pesos e medidas e também da escrita. Então, vocês podem observar bem aí nessa imagem, não é? O rosto do Qin Shi Huang, não é? Que significa primeiro imperador. Então, observe que a cara dele aí já não é uma cara muito boa, não. Isso é sinal que ele foi muito cruel durante o seu reinado, que foi bem longo. Também nesse período começa a construção da Grande Muralha da China, que nós vamos falar, tá bom? Qin Shi Huang morreu em 210 a.C. E para proteger o seu túmulo, tá? Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí o túmulo dele, tá? E para proteger o seu túmulo, ele mandou fazer um exército de 10.000 soldados de cerâmica. E ele eu vou já mostrar para vocês, ele construiu, colocou dentro dessa espécie de pirâmide aí, que era o túmulo desse imperador aí. Os guerreiros ficaram conhecidos como exército de terracota e, embora tenham sido produzidos em série, exibem feições individuais. Bom,
Outra coisa aí também, que o Qin Shi Huang, ele queria ser imortal. E ele queria que, ele inclusive até mandou várias pessoas irem atrás do elixir da imortalidade, porque ele gostava tanto do poder que ele queria ser imortal, certo? O enorme poder de Qin Shi Huang tinha apenas um limite, o que? A morte, tá? Então, o primeiro imperador da China, ele era também conhecido como o Senhor dos 10.000 anos, e também conhecido como o Filho do Sol, também o Senhor de todas as terras e dos céus, porque, segundo ele estava ali porque os céus queriam, então ele era divino também. Descobriu precocemente que apenas a imortalidade estava fora do seu alcance. E por isso tentou alcançá-la de todas as maneiras possíveis, mas claro que ele não conseguiu, ele morreu. Então, gente, ele morre, aí ele manda construir, né, antes da sua morte, ele manda construir esse mausoléu, esse túmulo, e dentro do túmulo dele, ele vai fazer um exército com 10.000 homens. Ele vai fazer, não, ele manda fazer, ele manda esculpir, tá? Um exército com 10.000 homens, certo? 10.000 soldados de cerâmica. E outra coisa, todos eles exibem uma feição individual. Embora tendo a mesma roupa, olha aí, ó, a mesma roupa, tá? O mesmo ornamento na cabeça, né? Mas as feições, elas são individuais. Observe que um tá olhando para o lado, o outro tá olhando para frente, tá? Então, ele mandou fazer esses soldados dele aí para proteger o seu túmulo. Porque ele achava que ele estava sendo perseguido pelos habitantes do norte, né? Que eram os mongóis. Então, ele mandou colocar aí todos esses soldados, né, esses guardiões aí para protegê-lo após a morte, tá bom? Bom, aí dentro também da dinastia Qin se desenvolveu o quê? O confucionismo, tá? E quem era Confúcio, gente? Confúcio é considerado um dos filósofos mais importantes da história chinesa, tá? Ele viveu provavelmente entre 551 a 479 a.C., tá? E o Confúcio, ele vai ser aí um funcionário do rei, ele vai ser um funcionário público, porque a sua fama de sábio foi se espalhando, né, por toda a China dessa época. Ele vai ser contratado para dar conselhos, ele vai ser um conselheiro dentro do palácio, né? Todo rei, ele tem um conselheiro. Então, Confúcio, ele vai ser um conselheiro, só que aí ele vai se decepcionar com a política, ele vai se decepcionar com a questão da corrupção, e ele acaba dizendo o seguinte: olha, eu desisto, eu não quero mais participar de política, essa praia aí não é para mim, eu quero seguir meu mundo, seguir em frente e falar das coisas que eu penso sobre o mundo. Então, a teoria de Confúcio é que as pessoas, elas tinham que conviver em paz. Só haveria paz, aliás, só não existiria guerra se houvesse paz e respeito e fidelidade e verdade entre as pessoas, entre o ser humano, ok? Por quê? Porque ele achava, gente, que o ser humano, ele tinha que ser respeitado, ele tinha que respeitar o próximo, porque ele respeitando o próximo, ele ia viver bem. Então, por isso que ele foi embora, porque ele lutou tanto contra esses reinos combatentes aí, né, dando conselhos para que eles parassem de guerrear. E eles não pararam, ele disse, tá bom, vamos embora. E aí ele foi embora, tá? Tem um filme aí que fala do Confúcio, que eu até assisti aí no YouTube, tá? Muito bem. Bom, dentro dessa teoria do Confúcio, dessa teoria não, dessa filosofia de vida, né, do Confúcio, vai surgir aí também uma outra corrente filosófica, que é o taoísmo, tá? Bom, de acordo com a tradição popular,
Lao Tse teria vivido na China entre os séculos 6 e 5 a.C. Lao Tse, gente, significa velho sábio, né? E o Lao Tse, para alguns, ele não existiu. Ele só existia como uma lenda. E parece que ele trabalhou na biblioteca muito famosa lá da China. E que um dia o Confúcio foi visitá-lo aí na biblioteca e eles tiveram longas conversas aí sobre a questão da paz. Um pregava a paz entre os homens para ter paz na humanidade. O outro pregava o conhecimento da própria pessoa. Então, se a pessoa se conhecesse intimamente, ela ia respeitar o próximo, porque ela já ia saber que aquela pessoa ela tinha qualidades e defeitos. Entendeu? Então, o taoísmo é essa corrente do yin e do yang, do masculino e do feminino, do positivo e do negativo, do sol e da lua, entenderam? Desse sinônimo e desse antônimo, entenderam? Era uma questão das diferenças. Então, quando ele vê a diferença na natureza, quando eu falo do sol e da lua, do dia e da noite, né? Da luz e das trevas, da escuridão, ele está falando que o mundo é cheio de diferenças e que nós somos diferentes. E para que a gente possa conviver em paz na sociedade, é preciso que a gente respeite as diferenças entre as pessoas, ok? Então, é isso. Ele vai colocar a questão do conhecimento íntimo, ele vai pregar a questão da meditação, para que o homem possa conhecer a si mesmo. Se o homem tiver uma mente sã, ele vai ter um coração bom, ele vai ter uma alma boa, ele vai conviver em paz na sociedade. Mas, infelizmente, não deu certo aí na sociedade, porque eles viviam brigando. Muito bem. Então, acaba aí a dinastia Qin e começa uma outra dinastia, gente, poderosíssima, que ficou aí na história por muito tempo. Olha o tamanho do território aí que eles conquistaram, vocês podem observar aí, ó. Olha o tamanho do território que a dinastia Han conquistou. Aqui na dinastia Han, nós vamos ver a questão da rota da seda, nós vamos ver a questão aí do comércio, né, da moeda, nós vamos ver a questão do calendário, a gente vai ver a questão aí também do desenvolvimento artístico e cultural aí nessa civilização, que nós chamamos de dinastia Han. Então vamos para a dinastia Han para não ficar aí muito longo, tá? A dinastia Han estabilizou as fronteiras do Império ao norte contra os hunos, né? E conquistou territórios ao sul. Então, eles foram conquistando vários territórios aí também através de muitas guerras. Então, para manter o poder centralizado, os Hans procuraram apoio da nobreza, oferecendo-lhes cargos no estado. Então, toda a dinastia aí, não sei se vocês observaram, que toda a dinastia, eles compravam, tá, os nobres, para que os nobres ficassem ali sempre debaixo da saia do imperador, tá? Então, vamos lá. O que foi que a dinastia Han desenvolveu aí nessa época? Gente, eles desenvolveram a seda, o papel e o aço. Então, aí nós vamos começar com o quê? Com a escrita, né? Vamos falar aí da escrita, primeiramente, do papel. Vamos falar aí, começar falando da escrita e do papel. Gente, a escrita chinesa, ela desenvolveu vários caracteres, né, ao longo de sua história. Eles não desenvolveram uma escrita como a gente tem hoje, mas sim símbolos, entendeu? Ícones. Isso tudo que vocês estão olhando nessa imagem são símbolos. Por exemplo, se ele queria falar de um pássaro, então ele desenhava, né, um ideograma, que dava a ideia de um pássaro. Se eles quisessem falar de uma árvore, eles faziam um ideograma que simbolizava uma árvore. Se ele queria falar de várias árvores, uma floresta, ele desenhava o ideograma
dando ideia ali de várias árvores, significava uma floresta. Então, já basta saber que aqueles ícones ali, o nome é floresta, não precisa a gente escrever como a gente escreve na língua portuguesa, que é derivada do grego, né? A palavra floresta. E o suporte para fazer essa escrita era o papel. Os chineses desenvolveram o papel de uma planta, né? Eles moíam essa planta, igual a celulose que a gente tem hoje, faziam uma pasta, eles colocavam para secar, prensavam, olha aí esse papel que vocês estão olhando aí, eles prensavam, tá? E fazia o papel, tá? E depois, muito bem, e aí eles desenvolveram aí, gente, contos, eles desenvolviam aí fábulas, os famosos provérbios chineses, né? E tudo aí eles escreviam livros, escreviam poemas e etc, tá? E aí o que acontece? Depois disso, a gente vai falar da seda. Eles fizeram aí a roda da seda. Gente, a seda, a seda deu muito lucro para os chineses. Eles ficaram muito ricos. Inclusive, eu já adiantando aí, os romanos, eles pagavam a seda em barras de ouro. Então, para vocês verem aí como a rota da seda enriqueceu, não é? Os chineses aí nessa época, tá bom? Então, vamos lá. As rotas da seda eram importantes estratégias de comércio e troca na Idade Média. Comerciantes chegavam pelos portos e começavam seu trajeto parando em pontos específicos para efetuar suas vendas. Essa cultura foi tão importante que, por meio dela, várias cidades começaram a se formar. As rotas comerciais balançavam o mundo medieval e foram decisivas durante a transição do feudalismo para o capitalismo, tá? Moderno. A rota da seda comercializava o quê? O tecido, mas também, gente, especiarias e, claro, outros produtos, como eu vou já mostrar para vocês. A rota da seda conectava o Oriente a quê? Ao Ocidente. E com isso, né, conseguiu permanecer ao longo dos séculos, inclusive se adaptando aos dias de hoje, como a chamada Nova Rota da Seda. A Rota da Seda carregava esse nome porque o seu principal produto comercializado era o quê? A seda, claro, né? Durante séculos, os chineses monopolizaram a forma de fazer o tecido, porque eles não davam o segredo para ninguém. E o vendiam por verdadeiras fortunas, ó, muito dinheiro, principalmente para os ocidentais, tá? Essa rota ligava os povos por vias terrestres essencialmente, né, por caravanas. Então, por via terrestre, como vocês estão olhando aí no mapa, ó, por via terrestre, eles percorriam aí o deserto, né? E iam embora até chegar lá na Itália, ó, aqui, Veneza, Roma, entenderam? Então, eles iam aqui. E tinha a rota marítima, que eles iam aqui pelo Oceano Pacífico, pegavam o Golfo de Bengala, Oceano Índico, tá? Golfo Pérsico, até chegar aqui, ó, bem aqui no mar Mediterrâneo, ok? Então, eles comercializavam por terra e por mar. Muito bem. A principal porta de entrada em outros territórios que a China não conhecia. Então, a China só foi conhecer outros territórios, gente, e o povo também do Ocidente só foi conhecer a China por causa dessa rota da seda. Tanto é que existe aí um velejador, né, um viajante chamado Marco Polo. Marco Polo passou mais de 20 anos na China, trabalhando, tá, para o imperador chinês, tá? E aí ele passou muito tempo lá, conheceu a cultura chinesa e depois, claro, bem velhinho, ele volta para Veneza. Mas ele teve muitas aventuras aí
nesse percurso aí, nesse tempo, mais de 20 anos que ele ficou aí na China. Inclusive, ele escreveu um livro, e esse livro aí, ele é muito famoso, tem jogos com esse livro, né? E tem até uma série aí no Netflix, Marco Polo, que fala de sua viagem e o seu tempo que ele permaneceu aí na China. Muito interessante, muito bem. A seda que ia para Constantinopla, por exemplo, chegava ao porto, gente, tá? E era entregue, chegava ao porto lá de Constantinopla e era entregue para comerciantes nômades da Ásia Central. Então, a Ásia Central, que vocês podem observar, tá bem aqui, ó. Na Ásia Central, o Turquequistão, tá? Vem aqui, ó, Constantinopla. Estão olhando aqui? Constantinopla, aqui, Mar Negro. Pois é, vem aí. Então, vamos lá. Que faziam com que ela chegasse na cidade de destino com altos lucros. Apesar da seda ser transportada em caravanas, como eu falei, pelo deserto, e embarcações pelo mar, que eles chamavam de embarcações oceânicas, ela não estava sozinha. Muitas outras mercadorias, ok, eram comercializadas junto com a seda. As especiarias foi uma das mercadorias que mais se disseminou aí nas rotas da seda. Que especiarias eram essas? Como é que eu falo? Eram condimentos, né, que as pessoas colocavam aí na comida, tá? A rota da seda ligava a Ásia à Europa. Ela ligava o continente asiático ao continente europeu. Foi também de grande importância essa rota da seda para os povos do mundo antigo, como a Pérsia, Constantinopla e a China. Em princípio, ela conectava a China até Antioquia, depois Coreia até também o Japão, e por fim conectava, claro, a toda a Europa. E também com outros países, tá? Por exemplo, Portugal, tá? Suécia. Então, a rota da seda aí, ela foi até lá em cima, né? Comercializar ali pelo norte também da Europa, certo? Muito bem. A seda chegou para os europeus por meio da conquista do Egito pelo Império Romano, em 31 a.C. Então, eles ficaram aí vendendo seda há muito tempo, tá? Bom, a exportação de casulos, né, do bicho da seda era considerada um crime na China. Então, eles não podiam, os casulos não podiam sair ali da China, tá bom? Era crime. Quem fizesse era condenado à morte, era como se fosse uma droga, né? Comercializar casulos era como se fosse comercializar drogas hoje. É crime, a pessoa vai para cadeia. E nessa época, elas iam sofrer pena de morte. Muito bem. A seda vestiu grandes realezas, não só as orientais, como as ocidentais. Inclusive, a rainha Vitória, né? Também a Maria Antonieta gostavam muito de seda. Ela tinha vários e vários vestidos de sedas belíssimos, rosa, amarelo, azul, lindíssimos. A seda é provavelmente do casulo do bicho da seda, que libera um fio bem fino. O aspecto reluzente do fio, sua raridade e beleza faz dele sinônimo de nobreza e luxo. Conta-se que a descoberta da seda aconteceu quando uma imperatriz chinesa estava tomando chá durante a tarde e tentou puxar o casulo do bicho da seda que caiu em sua xícara. Por causa do calor da bebida, o casulo ficou soltando um fio bem fininho. Olha aí. As rotas não tinham, gente. Isso aqui é apenas curiosidades. Então, voltando aí, né? Então, quando o casulo ele caiu no chá quente, ele começou a soltar um fio bem fininho. Então, ela percebeu que esse fio aí poderia ser usado para quê? Para fabricar um tecido, tá? Outra curiosidade aí. As rotas não tinham apenas fins comerciais, como eu já falei. Elas eram estratégias de comunicação entre os povos. Muitos diplomatas e líderes religiosos utilizavam esses trajetos aí
para se comunicar e também para conhecer outras culturas, ok? Outra curiosidade aí, a disseminação do budismo tem sua origem na Índia, mas pela Rota da Seda chegou à China e se estabeleceu como principal religião do Japão. Então, a Rota da Seda também serviu para quê? Para disseminar essas culturas e essas religiões aí do Oriente também, tá? Da Ásia aí. Grandes figuras conquistadoras também utilizaram a Rota da Seda, como Marco Polo, acabei de falar dele, do século XIII. Ele investiu aí nesse caminho e foi parar lá na China e ficou lá durante 20 anos. Qual foi a importância, gente, da Rota da Seda? As rotas tinham uma importância de comunicação entre os povos. Mais que um fim comercial, as rotas formavam as principais cidades, tá, da Idade Média. Cada ponto em que as caravanas paravam, aglomerações se formavam e, por fim, com o intenso tráfego de pessoas, casas, centros comerciais, templos e espaços burocráticos foram se fixando ali. A importância da rota também se dava pelo fim estratégico, tá? Porque durante conquistas, esses caminhos eram a principal referência para alcançar diversos locais, ok? Outra curiosidade aí. Durante muito tempo, na Idade Média, as fronteiras entre Oriente e Ocidente foram fechadas pela Igreja, né? A Rota da Seda possibilitou essa abertura. Bom, muito bem. Então, esses corredores, né, terrestres e marítimos alcançam 60% da população chinesa e obtém sozinha 40% do PIB mundial, tá bom? Essa é uma complexa estratégia geopolítica do fortalecimento econômico. Então, até hoje existe aí a Rota da Seda, tá bom? Muito bem. Agora vamos para... vou mostrar aqui algumas imagens para que vocês entendam melhor aí a questão, tá aqui, para que vocês entendam melhor a questão aí de como se fazia a seda, ó. Aqui nessa primeira imagem, eles colocavam o casulo, né, da seda em baldes, em vasilhas, né, com água quente. Depois, as mulheres, bem aqui, ó, nessa imagem, elas tinham, nessa outra imagem aqui, elas tinham o maior trabalho, né, de desfiar todo, porque esse casulo, ele é bem enrolado. Então, elas desfiavam, depois disso, elas esticavam isso, né, iam tecer, faziam o tecido, gente, era belíssimo. E aqui vocês vejam a imagem de roupas feitas, né, com a seda. Aqui nós temos aqui em cima uma imagem da Rota da Seda, que não era só seda, que eles comercializavam, como eu já falei, né, eles trocavam outros produtos por seda e etc. E aqui nós temos um soldado, uma pessoa romana, né, comercializando com o chinês. Aqui ele está com uma seda na mão e ele vai dar aí para ele em troca o quê? Bastante barras de ouro, ok? Então, os chineses ficaram riquíssimos por causa, gente, da seda, tá? Principalmente por causa da seda. E aqui nós temos aí o bicho da seda e o casulo. O bicho da seda é essa lagarta que depois ela vai se transformar numa borboleta. Mas antes dela se transformar numa borboleta, ela vai para esse casulo aí, entendeu? E esse casulo aí vai ser usado com esses fios bem pequenos para fazer a seda, gente. E era proibido contrabandear o bicho da seda, porque ele dava, claro, muito lucro para os chineses, tá? Aliás, ninguém mais poderia saber aí dos segredos de como fazer esse trabalho, né? Ninguém mais poderia saber fazer esse trabalho que era o tecido, ok? Muito bem. Agora, para finalizar aqui nossa aula, vamos falar, gente, da construção da Muralha da China.
Aqui nós temos uma imagem, né, do imperador da dinastia Qin, que foi o principal responsável pela construção da muralha da China. Então vamos lá. Bom, olha que foto belíssima da muralha da China. Lindo. Eu vi até um vídeo que é um dragão, no vídeo o dragão foi que fez esse percurso aí para que eles fizessem a muralha da China. Belíssimo, tá? A muralha da China foi construída para consolidar o quê? O império, tá? De Qin Shi Huang. Lembram dele, né? Que é da dinastia Qin, que vem o nome China, tá? Antes de ter ganhado o controle da China, tá? Os estados chineses tinham cada qual sua muralha. Falei para vocês lá na dinastia Shang que eles foram os primeiros a construírem a muralha para que o inimigo não invadisse, né? Para mostrar que a China era uma só, o imperador chinês Qin Huang ordenou a construção da Grande Muralha, a qual foi feita ao longo de 4 dinastias: Zhou, Qin, Han, Ming, tá? Isso já no século 17 aí, tá? Depois de Cristo. Ela tinha como objetivo proteger o país dos invasores e também ocupar homens, desordeiros e soldados com o fim das guerras que ficavam sem trabalho. Então, além dos escravos, tá? Pessoas civis aí, no caso, também trabalharam na construção da muralha da China, tá bom? Ela tinha como objetivo o quê? Proteger o país dos invasores e também ocupar homens desordeiros, como eu já falei. Cerca de 30 ou 400 mil homens trabalharam, né? Trabalharam na construção dessa muralha e também morreram em decorrência das condições de trabalho. Então, quando eles morriam, eles eram colocados aí na muralha da China, eles eram enterrados aí mesmo. Então, aí também não é só uma muralha, é um cemitério também, né? Que a gente pode chamar assim. A obra somente ficou pronta cerca de 220 mil, aliás, 220 anos, né? Ou seja, centenas de anos depois do seu início, até porque esteve parada durante algum período, tá bom? Na dinastia Han, o imperador Liu Bang utilizou a construção não só como proteção militar, mas para quê? Mas também, gente, para regular o comércio da seda. Ao longo das dinastias, a construção foi separada, mas nenhum esforço de manutenção foi tão forte quanto em 1980, né? Apesar disso, a Grande Muralha está se deteriorando com o tempo, né? Isso porque é feita uma má restauração na sua construção, cujos materiais utilizados variam conforme a sua localização. Pode-se dizer que a parte dela é feita de blocos de pedras, taipas, tijolos, tá? Então é muito difícil, né, fazer a manutenção aí dessa muralha. Outro fator que propicia a ruína é a depredação e o roubo de tijolos. Então as pessoas vão lá visitar a muralha da China e levam os tijolos para casa. Para quê, né, gente? Sem necessidade disso. Segundo estudiosos, cerca de 14 mil quilômetros podem estar em risco aí. Ela pode desabar se não tiver manutenção. Então, a muralha, ela liga quase mil fortes. Por isso, ao longo dela existem janelas e troneiras, espaços onde são colocados bocas de canhão, viu? Há ainda plataformas que serviam para atacar os inimigos e torres de almenara, a partir das quais eram feitas as comunicações entre os militares. Então, como vocês podem observar, para cada tantos metros aí tem esse espaço aí onde ficavam as caravanas de viajantes, tinham estábulos para os animais descansarem, as pessoas descansavam e continuavam sua viagem, tá? E outra coisa, eles não utilizavam escada. A maioria, no caso aí da muralha da China, é feita com rampas, tá? Então, gente, era muito difícil, não é? Escalar essas montanhas, como vocês podem observar. Vocês puderam observar no começo da aula, a China, ela é toda aí entre vales, né, e montanhas.
Bom, gente, então a gente viu aí a China antiga, né? Uma cultura belíssima. Se vocês tiverem curiosidade, assistam filmes que eu falei para vocês que tem no YouTube. Muito interessante essa história da China. E claro que não foram só essas dinastias aí, né? Existiram outras dinastias como existe até hoje, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido, compreendido alguma coisa e até a próxima aula. Tchau!